dia a todos. O santo está falando cair. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, a minha história começa no ano de 1976, quando eu nasço, né? No dia 26 de novembro. Agora faço 46 anos, né? Então, digamos aí, 18 anos após todas as reformas litúrgicas, Paulo VI, né? Eu nasci nesse inclusive ainda era do falso pontificado dele, né? 76, eu estava vivo ainda. Então, eu falo isso porque eu ainda tive um pouco de contato com a tradição, né? Meus avós, que eram da tradição, eram católicos, tradicionais, batizaram, casaram-se, crismaram, enfim, receberam todos os sacramentos válidos na tradição católica. Minha mãe também, inclusive se casou-se em 68, para a memória, ainda tudo válido, né? Então eu nasci nesse lar, né, católico, nesse ambiente católico tradicional, embora em evolução e mudança, né, porque houve essas mudanças aí que foram implementadas após o Concílio Vaticano II, e foi inculcado nos fiéis que a igreja tinha mudado, né? E era bom que mudasse a missa, porque foi traduzida para o vernáculo, para a língua do povo, porque o povo não entendia, o padre virou-se para o povo, porque ficar de costas era deselegante, né? Enfim. Então, mas eu ainda restou, não mexeram muito, pelo menos nas devoções particulares ou populares, né, das famílias. Então, eu falo isso, minha avó, ela sempre rezava o terço durante toda a quaresma. E eu sempre, desde pequeno, meus 7, 8 anos, já me chamava de Padim, né, o Padim Branquela. Eu sou do norte, né, do nordeste, aliás, e uma pessoa assim um pouco mais clara, embora eu tenha descendência de negros também, enfim. Então eu chamava de Branquela, porque era diferente, né, dos demais. Era o Padre Branquela. Então eu era convidado, minha avó me chamava e intimava para ajudá-la a rezar o rosário, o texto, né? Eu já sabia ler, então eu lia lá para ela fazer as leituras. Então aquilo me marcou. Essa devoção, essa piedade católica, tradicional de rezar o texto. A gente não rezava a famigerada campanha da fraternidade, né? Deus Pai, Deus Mãe, essas coisas falavam. A gente não rezava isso, rezava o texto durante a quaresma. E em casa também, no dia a dia, minha mãe sempre nos ensinava, nos acompanhava nas orações, antes de dormir, quando acordava, sempre ela estava lá. 11 filhos, né? Nós somos 11 filhos. Então todos fomos educados nessa fé, né, católica. Depois alguns saíram e tem um protestante aí. Porém, como falei, isso me marcou. Desde pequeno eu sempre nutri esse desejo de ser padre, né? Nasci no interior, na roça, né? Fiquei lá até os meus 17 anos. Lá eu estudei parcamente, eu estudo muito limitado, fiz até a 4ª série, só tinha até a 4ª série, o primeiro grau chamado. E parei porque não tinha mais o 5º ano para continuar os estudos. Então fiquei parado, terminei com meus 12, 13 anos, a 4ª série. Aí fiquei 3 ou 4 anos lá sem fazer nada, né? Até que em 1993, eu vim para a cidade grande, para a Imperatriz, para casa de parentes, né? Para estudar e também trabalhar. E lá retomei os estudos na 5ª série, né? Terminei com 22 anos, terminei o ensino médio, segundo grau. Nesse período que eu estava lá, de 93 até 2000, uns 7 anos, né? Estudando, e também comecei a trabalhar, né? Para me manter também, né? Trabalhei sempre na roça, né? Na minha infância e até final da adolescência. Depois fui trabalhei como operário, trabalhei como carteiro, né? Correio, aprendiz,
office boy de farmácia, trabalhos humildes, né? Mas era o que tinha lá naquele momento. E isso também me ajudou bastante no meu crescimento também como pessoa, né? Trabalhar para se sustentar, né? Enfim. Nesse período de 7 anos aí eu comecei a frequentar a paróquia, né? A modernista. Era que tinha, né? Eu achava que a igreja era aquela mesmo. Me inseri numa pastoral chamada Pastoral Operária. Sem detalhe, sabe o resultado de tudo, né? Comunismo, socialismo, Gramsci, Marx, essa turma toda aí. Então, Pastoral Operária. Fiquei lá até ir para o seminário. Eu fui para o seminário em 2000, né? Seminário diocesano, interdiocesano, na verdade, em São Luís do Maranhão. Seminário bem antigo, porém, com essas mudanças todas que ocorreram, né? Na década de 70, 60, com a reforma da igreja, com a reforma, né? Com o Concílio Vaticano II, com a Revolução Conciliar. Então, aqui a gente aprende aquilo que a gente viveu no dia a dia, né? A pastoral operária, SEBs, comunidades eclesiais de base, onde os leigos mandam, né? Sobretudo as mulheres, elas fazem questão de calça comprida, né? Camisa vermelha, anel de tucum, pé no chão. Então elas se mandavam, né? Então essa teologia foi essa que foi ensinada no seminário. Passei 7 anos, 6 anos no seminário, de 2000 a 2006, então deu 7 anos de estudo, né? Fiz filosofia, fiz teologia, modernista, Leonardo Boff, Lodovis Boff, Gutierrez, Hans Küng, essa raça, né, maldita, só coisa de aí. Ecumenismo, claro, ecumenismo é essa chave, né? Ecumenismo é a coisa-chave. Ninguém é melhor do que ninguém. A opção preferencial pelos pobres. Medellín, Puebla, aquele blá todo, né? Teologia feminista, Ivone Guevara, liturgia enculturada e missa afro. É uma tragédia, né? Então, nesse meio, eu sobrevivi. Terminei os estudos, conheci no seminário algumas coisas ainda que restaram, que eles não conseguiram destruir a tempo, né? Os livros, por exemplo, livros antigos, né? De liturgia, espiritualidade. Então tinha alguns por lá jogados nas prateleiras, né? E por acaso, né, Deus me indicou, eu encontrei um livro lá que ali foi um alento no meio de toda aquela tempestade, né? O Silêncio com Deus, espiritualidade cartusiana, o padre Cartucho que escreveu esse livro, Silêncio com Deus. Então aquilo me deu um alento, né? Vida de Santos, eu gostava muito, gosto de ler, e eu ficava lendo aquilo, e naquela ilusão de que a igreja hoje ela mudou, mas bom, tem essas coisas que eu posso usar para pra alimentar a minha fé, para me estruturar, para não deixar entrar em depressão, se ver depois. Então eu li esses livros e tentava conciliar essa espiritualidade, essa teologia da igreja de sempre, né? Antes do Vaticano II. Tentava conciliar com essa nova teologia ensinada no seminário, essa nova liturgia, né? Mas achava sempre que existia um conflito muito grande, né? Existia um conflito muito grande. Existia uma dificuldade de conciliação. Não existe mesmo conciliação. Você pode misturar vinho, aliás, óleo, com água, né? Não se pode pôr remendo novo em roupa velha, ou vice-versa, porque vai rasgar, né? Então, mas isso me marcou, ficou uma semente, né? Uma sementinha ali da tradição e com aquilo que eu tinha
a minha estrutura de fé na minha infância, com minha avó, com minha família. Então aquilo ficou aquela sementinha plantada. Um parêntese. Quando se falava de Fraternidade São Pio X, Monsenhor Lefebvre, era olhado com aquela lente deles, né? Marxista, Sebes, enfim. Era um louco, era um herege, era um sistemático, era isso, era aquilo. Sede-vacantismo, era até pecado falar, sabe? Fazer o mínimo. Isso nem se comentava, né? A gente sabia assim, porque eu tinha curiosidade e procurava saber, mas infelizmente eu olhava também com os olhos deles, né? Porque a gente termina acreditando que lá são todos padres, inclusive tinham padres válidos, né? No meu tempo eu peguei alguns padres velhinhos, mas eram os piores, sabe disso? Aqueles padres que foram ordenados antes do curso da reforma, né, de Paulo VI, eles foram os piores, até mais do que os novos que vieram depois, né, como no meu caso, eram os mais nojentos. Eu nunca vi um padre daqueles usando um clergyman, fala o mínimo, né, um clergyman, aquela gola de padre. Eles celebravam de qualquer jeito, de calça comprida, camiseta, né, com símbolos, camiseta, sem nenhuma túnica, inclusive, jogava a estola por cima, aquela estola colorida, né? Colorida da LGBTQIA+. E tudo isso. Né? De crochê. Com desenho de cactos, com enxada, tudo isso, né, nas escolas. Né? As casulas, aquelas casulas horrorosas, morcegão. Tem nas paródias modernas tem isso. É um horror. Eles destruíram todas as vestes litúrgicas, né, antes do concílio. Eles conseguiram destruir a tempo, né, e os livros também, mas ficaram alguns ainda. Enfim, então foi nesse ambiente, nesse caldo cultural, como diz Leonardo Boff, né, que eu fui formado. Né? Então a gente não tinha... Todo mundo era bom, toda religião salva. Deus, ele é o mesmo do budismo, muda apenas o nome, né? É o mesmo do judaísmo, é o mesmo do Islã, só muda o nome. É Allah, é o grande espírito, como fala o Francisco. Então, todo mundo é bom, então, a gente não pode discriminar ninguém, né? Com respeito humano, não pode discriminar ninguém, todo mundo é bom. Tem até uma frase famosa que sempre falava lá. Qual é a melhor religião? Perguntaram da Dalai Lama, ele disse: a melhor religião é aquela que te torna melhor. Toda religião é boa, né? Desde que torne a pessoa melhor. Então, nessa mentalidade, a gente é formado, né? A gente é educado, a gente é adestrado. E quem pensa diferente não fica lá, né? Com certeza, quem pensa diferente, se fala, se critica isso, ele automaticamente é convidado educadamente para se retirar do seminário, né? E lá não é seu lugar. Então, a filosofia é uma tragédia, a teologia, né? Eu já falei, é uma tragédia. Latim não tem. Tiraram o latim porque ensinar. Para que isso? Em vez de colocar latim, vamos colocar, você vai estudar agora os documentos de Medellín Puebla, vai resumir e tal. Então, no lugar de dar latim, estuda coisas que a gente vai usar no nosso dia a dia. Vai estudar o compêndio do Vaticano II. Então, vamos tirar essas matérias que são ultrapassadas, né? Obsoletas, não servem mais. Então, vamos colocar coisas do dia a dia, coisas que servem. Como celebrar a missa afro, né? Qual tambor usar, qual não usar. É o incenso que sabe qual o cheiro, né? Pode ser um da África, pode ser um da oriental, enfim. Então, aprender essas coisas, né? Aí vamos convidar uma teóloga feminista para dar a liturgia, porque ela sabe melhor, ela tem a sensibilidade feminina, então ela vai explicar melhor como é que o padre deve rezar. Aconselhamento pastoral era dado por uma freira modernista, né? Como atender uma confissão, como orientar, então ela que dizia assim é melhor. Então nessa formação eu fui, digamos, eu aprendi tudo isso nesse período de 7 anos.
Em 2006 eu terminei a Teologia e Filosofia. Eram cursos ainda, cursos livres, né? Hoje já estão reconhecidos pelo MEC. Depois eu fiz mais 2 anos, um em Filosofia e um de Teologia, para validar em faculdades válidas, né? Digamos, reconhecidas pelo MEC. Então fiz Teologia. Em 2014 eu validei minha Teologia aqui na PUC, Paraná. Encontrei aqueles autores lá que a gente sempre lia, né? Alguns eu encontrei pessoalmente, né? Não vou citar o nome para não, enfim, mas aquela turma da TL, como chamamos, né? Estava lá alguns. E a filosofia depois eu reconheci também lá pelo instituto que eu tinha feito filosofia, depois reconheceram, eu aproveitei e validei lá e fiz também a licenciatura, né? Portanto, eu sou professor modernista, né? De filosofia. Dei aula uns 4 anos aí, espaço, assim, durante a minha vida, e professor de padre, né? Pode dar aula também. Então, dei aula algumas vezes, somando uns 4 anos de sala de aula, que é um inferno, né? Uma sala de aula hoje é um inferno. Então, você não consegue dar aula, né? E tem que dar aquele conteúdo que é passado pelo MEC, né? Você não pode sair muito da linha, senão você é jogado fora. Então, eu fiquei, quando fui ordenado em 2007, modernista, 2007, fui ordenado diácono, isso em fevereiro de 2007. Como eu tinha lido o livro que eu falei, né, O Silêncio com Deus, do padre Cartucho, do monge Cartucho, eu nutri o desejo de conhecer a vida religiosa, monástica, cartusiana. E aqui no Brasil tem um mosteiro, né? Aqui no mosteiro de Nossa Senhora Medianeira, que fica em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, eu entrei em contato com eles já bem antes, né? No seminário ainda. Eles disseram: vamos, se o senhor terminar o seu curso, tudo aí, a gente pode ver, para o senhor vir aqui fazer uma experiência conosco. Então, eu fui, consegui. Em maio de 2007, já como diácono na diocese, eu passei praticamente um mês com eles, né? Tinha padres válidos também, né? Porém, já mudaram bastante, mudaram tudo, né? Paulo VI também exigiu, obrigou que se fizesse um capítulo, né, da ordem cartusiana, que se mudasse as coisas, colocasse a missa nova, tirasse a missa, que é a missa deles própria, né, do rito cartusiano, colocasse a missa deles, Paulo VI. Então, mas muitas coisas, eles conservam ainda coisas boas, sobretudo o silêncio, né? A marca, digamos, principal da ordem, né, sempre foi o silêncio. Até o livro Silêncio com Deus. Então fiquei lá um mês, isso ainda cimentou mais ainda o meu gosto, né, o meu amor, o meu apego ainda pela tradição, porque ainda tinha muitas coisas ainda conservaram ainda da tradição. Aí, terminando a experiência, eu voltei para a diocese e em setembro do mesmo ano, 2007, eu fui ordenado sacerdote lá na diocese e de cara assumi logo 2 paróquias na região central da diocese, né? Então, em vez de um inferno, foram 2 infernos, né? Uma paróquia modernista é um inferno. Lá você ou joga o jogo deles, em todos os sentidos, né? Liturgia, administração, a teologia tem que ser a deles, né? Então, eles que mandam, né? O padre é apenas um funcionário sagrado, aí reza a missa, consagra um monte de partículas e deixa lá. Se o padre não quiser ir, eles vão lá e pegam e distribuem para todo mundo, faz o culto dele lá, né? Leva para os doentes, né? Então você é apenas um funcionário lá. Só é útil enquanto você está produzindo. Se adoece, o problema do padre, tem que se vir. Tem outro que pode vir para cá e é até melhor do que esse aí. Então eu fiquei nessas 2 paróquias por 3 anos praticamente. E muitas atividades, isso me levou a um alto nível de estresse, né? E consequentemente depressão, né? Picos de estresse alto, depois alto, estava em cima, depois estava lá embaixo. Isso foi. Então aí eu
com um acordo com o bispo, eu saí da paróquia de pároco e fui ser vigário. Fiquei vigário aí, ajudando alguns padres nas paróquias. Né? É nesse tempo que eu aproveitei para validar a teologia, a filosofia, né? Esse período estava como vigário. E trabalhei na diocese de uma ação voltada para recuperação de dependentes químicos. Eu fiquei praticamente 4 anos auxiliando um outro padre, né, que é psicólogo. Né? Isso é tudo lá no modernismo, é menos padre. É psicólogo, é professor, é ator, é cantor, né? Isso é tudo, menos padre. Isso não é padre, né? Isso é apenas um funcionário ali que vai para rezar a missa e batizar e fazer um casamento. E receber seu salário e pronto, e ficar lá. Não mexe muita coisa não. Então fiquei aí durante praticamente uns 7 anos desse estilo de vida, de vigário. Fui também chamado para assessorar a Caritas, né, que foi fundada antes do concílio, né, que é uma ONG, né, digamos hoje, voltada para o social, né? A Caritas, inclusive até vermelha, né, a bandeira dela. Então fiquei na Caritas lá ajudando, assessorando na Caritas. E no início de 2018, o pároco que eu estava ajudando foi transferido para outra paróquia, foi criada uma paróquia nova, ele foi transferido para lá, foi empossado lá e me empossaram como pároco na paróquia que eu estava. Né? Eu estava lá já vigário quase 4 anos, né? Aí eu fui empossado como pároco, isso no início de 2018. Quando foi no final de 2019, como o vigário estava até bom, né? Como eu falei, né? O vigário não mexe com nada, então tá bom. Só reza lá quando o pároco manda, você vai lá. Você não mexe em nada, não mexe com a administração, você não pode mudar em nada, mudar nada, né? Então, quando eu assumi a paróquia como pároco, eu comecei a perguntar sobre essa questão administrativa. Aí, mexer com dinheiro, você sabe como é que dá, né? Então, eu era o pior padre do mundo, né? Era o demônio em pessoa para eles, né? Depois assim foi embaixo e isso, como eu falei, a gente tem uma crise de identidade no modernismo, não sabe se é padre, se é leigo, se é isso, se é aquilo. Então isso elevou o meu estresse, foi altíssimo, ansiedade, resultou em depressão. Então no final do ano de 2018, eu, desiludido da vida, né? Aí eu fui, o bispo lá, o modernista, me chamou e disse: você não está bem, eu vejo que o senhor está muito triste, abatido, está acabunhado, você não está bem. Aí eu falei, disse: olha, ou o senhor me tira dali, ou eu vou sair dali. Eu não volto mais naquela paróquia. Isso foi em outubro, novembro de 2018. Eu não volto mais lá. Ele disse: não, tá bom. Você quer o quê? Ele disse: não, ou eu saio, ou o senhor me tira. Ele disse: não, você sai. Você faz uma carta, sai amigavelmente, faça uma carta manuscrita, dizendo: eu não quero mais isso. Eu fiz a carta. E no final do ano, entreguei lá na cura para ele. E aí, ele foi na paróquia. Eu nem fui lá mais, nem para me despedir, né? Aí ele foi lá na paróquia, sabe, Padre Gilberto, não quer mais, não vai mais ficar na paróquia, não quer mais, enfim, vai sair. Para a alegria dos perseguidores, né? Então, que bom, seja feliz. Né? Então eu saí, vim para casa dos meus pais, aqui no Goiás. Meus pais vieram para o Goiás em 2012, mais ou menos. Estamos no Goiás até agora. Meu pai já faleceu. Então eu vim para casa da minha mãe, fiquei por ali, esperamos. Ele disse que ia mandar essa carta lá para a anunciatura, essas coisas todas. Depois ia ver se eles iam dispensar, mandar uma carta de dispensa das ordens, né? Grandes coisas.
mas imaginava que ainda estava na igreja certa. Apesar de tudo, né, achava que estava na igreja certa. Então, quando foi... Então, nesse período que eu fiquei de 2019, né, eu vim para o Goiás em março de 2019, fiquei até março, digamos, de 2020, né? Eu passei um ano, mais de um ano, aí no Goiás, esperando chegar essa carta de dispensa, enfim. Nesse período, teve um ponto fora da curva, né? Que muitas pessoas, inclusive, usam disso para me atacar, né? Grandes coisas, chamar de herege, né? Quem é herege modernista, então não faz muita diferença. Ou seja, durante toda essa minha vida de formação, a gente aprende que toda religião é boa, né? Eu falei, tudo salva, né? O que importa é o amor, o respeito. Inclusive, eu era convidado de vez em quando para fazer bênçãos, né? E formaturas, eu, o pastor aqui, o espírito ali, o maçom lá, então, todo mundo dava a sua bênção, enfim, então, para mim era normal aqui. Então, enquanto eu estava aqui esperando chegar essa carta, eu ainda estava de fato ligado ainda à diocese, né? Eu não tinha recebido a carta de dispensa, da vinda da Cúria Romana, então eu estava ainda de fato ligado à diocese. Então, nesse período, eu estava no Goiás, fui convidado para rezar uma missa de final de ano, de Natal e de aniversário também, de um político lá de uma região, de povoado, uma cidadezinha. Só que era da ICAB, né? Entrou a ICAB. E eu fui. Vou lá. Tudo é de Deus, né? Vamos lá. Então, as pessoas usam, né, isso aí como, sabe, sempre foi da ICAB. Então, teve esse acontecimento. Isso aí eu relaciono como meu, né? Acho que Deus até usou disso até para me mostrar, né? Olha, isso aí, esse buraco aí, o modernismo na igreja conciliar é uma versão mais sofisticada, né, da ICAB. A ICAB nasceu também na igreja católica, do ponto de vista da decadência, né, teológica, litúrgica, uma versão mais sofisticada, né, mas a heresia é a mesma. Modernismo, ecumenismo, etc. Então passei lá, eu fui umas 2 ou 3 vezes, mas não tive nenhum fim jurídico nem nada com ela, né? Tinha com a igreja católica romana, né? Modernista. Quando foi em junho ou julho de 2020, aí o bispo lá me liga, né? Olha, chegou a sua carta. Ele ligou, está tão feliz, né? E o mais feliz, chegou a sua carta de dispensa, vem aqui assinar. Eu fui para lá para assinar essa carta. Assinei a carta. Aí ele disse, ele falou, né, me elogiou, você está tão bem, está feliz, você está mais em paz de espírito, que bom. Então assina aqui, você pode até casar agora. Pode casar, você está livre. Bom, nesse ínterim, entre 2019 até meados de 2020, eu entrei em contato com o Mosteiro da Santa Cruz. Como gostar da tradição, então o único que eu vi assim, que tinha possibilidade de eu ir, seria o Mosteiro da Santa Cruz. Eu mandei a carta, um e-mail, né? Aí contei minha situação, que tinha pedido a dispensa, e eles responderam em seguida, disse, não assine nada. Se você quiser vir, a gente lhe aceita, mas não assina nada. Não peça dispensa, não. Se vier, você não assina não. Se não assinar, você não reconhece, então não tem validade. Então não assine. Aí eu fiquei perguntando, mas por quê? Eu não quero mais fazer parte dessa coisa. Por que eu vou ficar ligado a isso ainda? Aí depois eu vi que era resistência, é um resistir. É outra heresia. Então sai de uma heresia para ir para outra heresia. Sai do modernismo para entrar no neogalicanismo. Resistir. Então acho que Deus também mais uma vez disse, não é por aí, espera um pouco. Aí veio essa pandemia, né? Na pandemia eu fui pesquisar alguma coisa sobre tradição, sobre isso. Enfim, aí encontrei um canal, sou muito grato, o canal do Diogo, né?
senhor Diogo, controvérsia católica. Aí sabe, então esse povo existe mesmo, né? Sede vacantista existe, né? Eu fui vendo ali as palestras e, enfim, isso aqui faz sentido. Então, sou grato a isso. Também encontrei o canal do Frei Tiago, Monte Carmelo. Inclusive passei 2 meses lá com eles, lá no Paraguai, depois que vim para o Seminário São José. Então, tive esse tempo, né, durante a pandemia para pesquisar na internet alguma coisa, na internet, né, mas tem coisas boas, né? Depende do que você pesquisa. Eu não coloquei missa verdadeira, né? Como fez a senhora lá, né? Aí encontrou a missa tridentina. Eu já tinha noção de missa tridentina, alguma coisa assim. Com aquele documento lá do moto próprio do Ratzinger, né? Sobre a missa, né? O moto próprio dele. Então, eu já tinha uma noção do que era. Então, eu fui vendo, e uma coisa vai levando a outra, um link joga a outra, né? Eu fui vendo a missa tridentina, fui vendo a doutrina da igreja, e eu comecei a dizer, aqui faz sentido, aquilo que eu li lá, dos livros antigos, que eu encontrei alguns, né, falei, faz sentido, o que eu li faz sentido, isso que a igreja, esse movimento, digamos, né, vê como movimento aí, e está ensinando. Então, eu vou procurar. Aí o senhor Diogo passou o contato do Rodrigo, era o padre Rodrigo ainda, era Sagrado Bispo. Aí teve toda essa. Conversei com ele previamente, mas ele foi convidado logo para ser bispo, né? Aí a vida de bispo é muito corrida, né? Aí perdeu o contato. Aí foi quando eu fui lá passei esse tempo lá no seminário, no mosteiro, né? Do Frei Tiago, lá no Paraguai. Quando foi final de setembro, eu fui no início de agosto, me parece, né, 2021. Final de setembro, início de outubro, eu vim para o Seminário São José. Aí vim para aprender, né, tudo aquilo que a gente que não nos foi ensinado no seminário modernista. Do básico, né? Teologia moral, liturgia, sobretudo. Então eu fiquei esse período de final de outubro de 2021 até final de agosto de 2022 agora, nessa preparação, nessa desintoxicação dessas loucuras, né, ensinadas na igreja pós-conciliar modernista. A gente não cai do céu, né? Ninguém cai do céu aqui prontinho assim, né? Você já vai diretamente para a igreja verdadeira e assume essa posição sede vacantista, porque nessa situação que estamos vivendo, essa posição é a posição correta. Cai assim, de paraquedas, não. A gente passa por muitos sofrimentos. Né? A gente é herege material, né? Depois a gente vai vendo que formar enfim. Então passa por essa formação, por esse caminho todo, esses percursos aí tortuosos, né? Isso tem que a gente passa, né? Creio que Deus permite também isso. Então, durante esse ano que eu fiquei, 2021, até o final de agosto de 2022, então foi um período de formação verdadeira e de desintoxicação de tudo aquilo que eu aprendi no modernismo. E sempre a gente piora mais um pouco nessa formação modernista, né? Eu até comecei a fazer psicanálise, né, freudiana, imagina a situação dele. Então tudo isso a gente tem que ir tirando, né, aos poucos. Não terminei o curso, né, o curso livre, fiz um pouco, enfim. Gostar um pouco de Jung, né, sabe, complicado aqui, então tudo isso a gente tem que, leva tempo também, né, aí tirando essas ideias aí marxistas, espiritualistas, heréticas, enfim, leva tempo, né?
Só Deus mesmo que vai nos auxiliando com isso. Nos dá essa graça para a gente se libertando dessas ideias aí malucas, né? Quando foi em setembro, dia 3 de setembro, dia de São Pio X desse ano, eu fui ordenado validamente, né, por Dom Rodrigo da Silva. E aqui estou, né? Estamos aí em missão. Escolhi como lema, né, um lema dos padres jesuítas, né, da ordem de Santo Inácio de Loyola, e marcou muito também a conversão, né, a vida de Santo Inácio. Então eu escolhi como lema, né, ad maiorem Dei glória, para a maior glória de Deus. Então aquilo que eu fizer, estou fazendo, né, a partir dessa nova etapa de minha vida, né, com sacerdócio verdadeiro, então que seja tudo para a maior glória de Deus. Meu passado, aquilo que eu passei, os sofrimentos, digamos, as heresias que eu vivi até por ignorância, né? Então isso eu assumo como minha responsabilidade. Então essa é a minha história. Agora, para os acusadores, aqueles que querem me alfinetar, acontece isso, né? Sabe disso. Ah, que eu era da ICAB, que isso daqui, eu era herege. Então, essas histórias aí não ficam com eles, né? Aquilo que é meu, eu assumo. Como um bom nordestino, né? Isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui eu assumo, é de minha responsabilidade. Agora, isso que estão falando, então vocês vão prestar conta diante de Deus. São acusações, se é para querer denegrir, a minha não atinge muito, é tudo mentira. Então, por isso eu não sou responsável. Então, cada um assume as suas responsabilidades, né? Seus defeitos e suas heresias. Né? A minha eu assumi, confessei, fui perdoado, com a graça de Deus. Fiz o juramento antimodernista, né? Assinado, carimbado pelo Cristo. E é isso. Estou feliz aqui, estar com os senhores e as senhoras. E me coloco assim, sempre à disposição, né, do reino de Nosso Senhor, para que tudo o que eu fizer seja, de fato, para a maior glória de Deus. Obrigado. Gente, quem tiver alguma pergunta ao padre, é a hora. Ou fale agora, ou cale-se para sempre. O seu bispo pedia para o senhor estudar psicologia? Se você quisesse qualquer coisa, você pode ser. É uma disciplina já, né? Do curso de filosofia tem a parte da psicologia. Claro que não é a psicologia tomista, né, do estudo da alma, digamos assim, né? É uma psicologia moderna, né? Dessas que tem por aí, né? De charlatana. A pessoa senta lá, fica falando bobagem, o outro também falando bobagem, então tá ótimo, tchau. Tem psicologia boa, então? Que seria Claro, sim. Eu não sabia. Tem o curso de filosofia não tomista é completamente diferente desse charlatanismo aí moderno de hoje. E quem quiser também fazer especializações nessas outras áreas, a diocese também abre essas portas, essas opções. Padre, o senhor falou que tinha 11 irmãos. Sim. Não falei. O senhor era assim, qual? Sou o quarto. Quarto irmão. Nós somos 8 homens, 3 mulheres. Então eu sou o quarto de cima para baixo, sou o quarto. Família numerosa. Padre, mais uma católica, pergunta, porque a gente sabe de muitos sacerdotes que se suicidaram por causa da depressão, né? Eu tenho acompanhado na internet, padres jovens. Sim. Eu pergunto, o senhor chegou a tomar remédio para... Sim. Eu fiz consulta com psiquiatra, né? Uhum. Tacaram remédio para você ficar dormindo aí. Depois eu deixei de mão, isso não vai resolver coisa nenhuma. Deus dá força. A depressão é um excesso de passado, né? Uhum. Então, vou tentar resolver isso. Muitos colegas lá, inclusive hoje, eles estão
doentes, depressivos, foram afastados da paróquia, então, como vigários, porque estão em depressão. Né? Enfim, muitos. Lá não teve caso de suicídio, né? Mas eu ouvi falar, não conheci alguns que entraram em depressão, até em parafuso mesmo, ficaram perturbados mentalmente, não conseguem mais, é irreversível, né? Pessoas boas, né? Tudo isso é essa falta de, essa crise de identidade, né? O padre não é padre, o padre é apenas um irmão maior na comunidade, né? Então, vê que você que manda, que desmanda, que faz, acontece, você não tem identidade. Mas é isso. Padre, o que é ICAP? A Igreja Católica Brasileira. É uma igreja daqui uma falsa igreja aqui do Brasil. Foi criada depois do Concílio Vaticano, antes do Concílio Vaticano II, por um bispo progressista, já era progressista naquela época, e ele exatamente queria o Vaticano II, né? Mas como não fez, ele se apressou e ele mesmo fez, né? E criou uma falsa igreja cismática. Padre, eu acho que estou entrando numa crise de personalidade. De personalidade. Porque me chamou a atenção, o senhor usou a palavra famigerada campanha da fraternidade. Sim. O que é essa famigerada campanha da fraternidade? Porque tinha que ser feito. Existe, na quaresma, né? Sim, mas... É obrigatório, tem que falar aquilo. E cada regional, o Brasil é dividido por regionais, né? Cada regional do Brasil, ele produz o seu próprio material e é de acordo com a realidade cultural do povo, adaptado para a linguagem para aquele povo, né? Então você tinha que rezar aquilo ali. A diocese lhe obrigava a comprar uma caixa de livretos para serem usados durante a quaresma. É uma campanha que faz a teologia da libertação. É social-política, né? Social-política. Exato. E outra coisa que todos eles, quando se falou que participou da pastoral operária, é uma coisa tão ruim, assim, tão negativa. Eu gostaria de conhecer um pouco mais disso. O que é a pastoral operária? O que ela trouxe de tão mal, senhor, ou alguma coisa assim? É a formação socialista, marxista. Não fala de Deus lá, não. Ela fala da libertação do homem. Os homens, sobretudo os marginalizados, oprimidos, têm que se unir forças para combater os patrões que são opressores, que são... É uma espécie de sindicato. É um sindicato. É uma pastoral da igreja católica modernista para... Então, os padres comunistas criam essas pastorais para incentivar discurso de ódio, o empregado ir contra o patrão, fazer greve, bagunça. Não aceitar rico. Exato. Obstruir a linha de trem da Vale, que é uma empresa muito grande, multinacional, rica, então vai lá, coloca pedra na frente, faz barricada, toca fogo, porque isso está oprimindo, está roubando a riqueza do povo. Então, essas coisas, essa bandeira aí de luta de classes, né? O pobre tem que se rebelar contra os ricos, porque os ricos são opressores, né? E, então tem que se rebelar, tem que lutar, tem que se praguejar. Se não reza, lá não reza, ninguém reza. Tem espaço para rezar também, né? É só estar brigando. Não, é igual o bispo falou, eles tiraram a doutrina. A doutrina que vale. Se tirou a doutrina, aquilo é falso. Vocês não entenderam. A gente não vê, ninguém fala de salvação da alma. Eu que sou leigo. Não, é exatamente a salvação da alma, que a gente tem que ver, onde é que a gente busca isso. Exato. E no Nordeste, para contra isso, onde é que nós vamos encontrar? É uma famigerada campanha de fraternidade. O que nós vamos encontrar nessa campanha? Eu acho que não sei se foi esse ano ou ano passado, essa campanha da fraternidade. A fraternidade na igreja tradicional. Exato. Qual é a diferença da fraternidade para a igreja moderna e Isso é um lema da maçonaria, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Para eles a fraternidade é unir todas as religiões. A fraternidade não representa nada para o ser humano, para a religião. Isso que eu penso. Sim, claro. Que todo mundo deve viver em união, em fraternidade, sim, mas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tiram Cristo de tudo isso e querem uma fraternidade humana, sem Deus. Deus, a fraternidade é uma palavra que vem. Exato. Senhor, sermos fraternos. Então, na igreja moderna não existe mais isso.
Não, para eles é uma fraternidade universal, cada um na sua religião, cada um com o seu Deus, Lá tem cada um mais. Inclusive, durante a cada 4 anos, existe aí uma campanha da fraternidade ecumênica. Tem as igrejas evangélicas, protestantes aí que se unem e fazem o material que deve ser usado nessa campanha ecumênica. Todo mundo é irmão, não tem ninguém. É proibido, é um tabu falar que só a igreja católica sabe, isso não existe lá. E Jesus Cristo é nosso Senhor, não, ele é nosso irmão maior. Essa é a linguagem deles que passa, né? Então rebaixa o nosso Senhor para meu irmão. Isso é ridículo, né? Por exemplo, lá na nossa realidade que eu falei que é terrível, as teólogas feministas, então elas alteram lá os textos, elas dizem, não, é melhor colocar oremos pelo nosso Deus Pai. Não, vamos colocar Deus Pai e Mãe. Está lá escrito, né? Deus que é pai e mãe, Deus não tem sexo, Deus tem que ser todo mundo. Quem disse que Deus é homem? Não, Deus é pai e mãe. Isso é colocar para ser rezado, né? Para ser rezado. Então, que estrago isso faz na cabeça de uma pessoa. Então, e sem contar a liturgia que eles misturam lá tudo, você anda com carne de coco na cabeça. Lá o coco, o babaçu, né? É muito típico da região norte. O Maranhão é bem já ligado com o Pará, com a Tocantins aqui, né? Então não tem muito semiárido como aqui na região mais litorânea, Bahia e Pernambuco. Então é mais misturado com zinco, né? Então é pegar as coisas da cultura lá, é carne de coco, é uma cabaça, aquela cabaça que coloca água para a roça, uma enxada, um facão, uma foice. Todo mundo com aquele negócio na cabeça vai oferecer no altar lá. Então isso não ajuda ninguém a rezar, isso é uma tragédia. Saco de batata doce. Não cuida da alma, né? Batata doce, abóbora. A coisa mais importante do homem é a alma. Se não cuidar da alma, não vale nada. Ah, se não tem. Teve caso lá, não tem hóstia não. Não, a gente vai enculturar. Em vez de hóstia, o que é que você usa aqui no dia a dia? Ah, é beiju de tapioca. Feito um beijuzinho. Então faça um beiju de tapioca. E o que é que. Não tem vinho, não, vinho é com a gente rica, lá da Europa, do sul do Brasil. Vamos usar a cachaça, que é como aqui a nossa gente. Então reza a missa com cachaça e beiju de tapioca. Lá no Pará pode dizer, não, vamos culturar, vamos colocar açaí. O açaí é melhor do que vinho, porque ninguém sabe o que é vinho. Então coloca açaí. Então é tudo isso, né? Isso não é mentira, isso é um vídeo que eu vi. Não vi o açaí, mas da cachaça e do beiju isso aconteceu. Fora outras coisas. Padre, essa questão aí do ecumenismo lá na tua formação, no seminário, ele é desse jeito assim, aflorado assim? Não tem. Não esconde? Não, ao contrário. Mas assim, como que eles fazem porque tem toda a parte. Eles têm uma maestria, né? Eles passam isso de uma forma bem sutil, que você nem percebe. Eles misturam assim a filosofia de São Tomás de Aquino? Nem tem. Não, isso não existe. A gente vê na história da filosofia, a gente vê falando Tomás de Aquino, Duns Scotus, da Boaventura. Alguém que existiu, mas eles não estudam. Mas é que a fé católica é soberana, tem todo um nome de fé católica, o cara pode fazer o que for de barbaridade, só o bispo explicava. É soberano no mundo todo a fé católica. Então você tem, essa filosofia antiga, né? A gente vê os clássicos, né? Platão, Aristóteles. O cara pode falar o que for de bobagem, Aí vem a Idade Média, isso só do ponto de vista da história. Mas o que a gente vai estudar mesmo mais na filosofia é os filósofos modernos e pós-modernos. Né? É Heidegger, é Hegel, Wittgenstein, um nome até estranho, mas essa turma aí que nem cristão nem católico, nem nada, é ateu, a maioria são ateus. Algo mais? Existe alguma pastoral que presta? Quero dizer, existe alguma pastoral que, em essência, a atuação dela seria útil para o estabelecimento do reinado social do Senhor Jesus Cristo? Não, esse termo pastoral acho que foi criado depois do concílio, né? Não existia muito bem isso. Há uma teologia pastoral, mas é mais no caso de como os padres devem atuar na paróquia, no apoio aos fiéis, na pregação, no acolhimento, etc. Mas não é nada relacionado com o que se vê hoje no modernismo, onde tem essa participação dos leigos que fazem tudo na igreja,
ou movimentos que representam movimentos sociais, ou coisas assim, ONGs, né, ecologia, qualquer coisa do tipo. Mas isso não existe. Há uma ação pastoral, né, que os leigos podem tomar parte, né, grupos de estudo, de formação católica, grupos de catecismo, de instrução religiosa, de apologética católica. Aqui havia muito no Brasil, né, com a ação católica, né? E também a chamada Congregação Mariana, que era um grupo de homens também que promoviam, não é, a apologética, combatia o espiritismo, combatia a maçonaria, combate ao protestantismo. Os leigos também trabalhavam um pouco nessas polêmicas, mas nada mais que, não como hoje tem aí, onde os leigos mandam na paróquia, mandam nos padres, ou simplesmente dá sopa para o mendigo na rua, coisas assim do tipo. Os pastorais de hoje, pastoral de idoso, pastoral da criança, pastoral daquilo, não é só pastoral de tudo, né? Sim, porque isso, os idosos, né, pobres, tudo isso, havia ordens religiosas, hospitais também, as Santas Casas de Misericórdia, tudo eram dirigidos por congregações religiosas, eram os religiosos que se ocupavam dessas coisas, os franciscanos, o pessoal de São Vicente de Paulo, tudo isso eram congregações religiosas. Como acabaram depois do Vaticano II, e os leigos é que agora estão fazendo isso daí. Mas, claro, sem uma direção da igreja. Essa revolução da igreja se dá mais ao fato dos maçons dentro do clero ou das lojas maçônicas do Nordeste? Porque até então a primeira loja maçônica no Brasil foi o Areopólico de Itambé, né? O Areópago de Itambé, lá na Paraíba, se não me engano. Mas tudo isso são influências do progressismo, disso mesmo, da teologia da libertação, do marxismo, vem também, boa parte vem com o comunismo, né? E depois esses teólogos modernistas quiseram fazer uma adaptação do socialismo com o cristianismo. Daí nasce a teologia da libertação. E todos esses outros grupos e movimentos, ou o protestantismo, né? Com a renovação carismática, né? Depois do Concílio Vaticano II, pastores protestantes vieram e criaram esses movimentos carismáticos. Então tudo isso é infiltração na igreja, ou infiltração comunista, ou infiltração protestante, ou maçônica, né? Que vem de fraternidade universal, né? O ecumenismo, tudo isso. Isso não sai da igreja católica, foram forças de fora que se infiltraram na igreja e saíram criando essas seitas aí que nós temos. Tem um padre, né, que não recordo o nome dele, uma frase bem simples, bem curta, mas bem profunda. Ele falou que o demônio criou 3 coisas para destruir, né? Então criou o comunismo para os pobres, o ecumenismo para os crentes, né, para os que têm fé, e a maçonaria para os ricos. Eu vi isso no Facebook. Maçonaria para quem? Para os ricos. Maçonaria para os ricos. Os que têm prata poderosa. É bem assim isso. Então cara, ele conseguiu fazer fazer. Agora eu entendi uma coisa. O povo lá no Nordeste, eles certo, são muito evangelizados pela igreja. Por isso que deu tanto PT lá, porque lá é tudo PT. Veio na cabeça dos mais humildes, né? Lá foi muito, digamos, o coração da teoria da libertação, ela surgiu nessa região mais, digamos, menos evangelizada do ponto de vista tradicional, né? Não é muito difícil a evangelização, sempre foi, né? Então eles conseguiram enfiar aí um monte de padres comunistas dentro da Itália e da Alemanha. Lá tem padre alemão, padre belga, aqueles comunistas mesmo bem de carteirinha, né? Então eles entraram lá, aí implantaram as SEBs, que são as comunidades eclesiásticas básicas, né? SEBI, Centro de Estudos Bíblicos, Ecumênicos, todo mundo lá, os protestantes, macumbeiros, então todo mundo está junto lá, não tem problema nenhum. Então o nosso pai é o pai da mata, o pai, então tudo faz, não importa, isso aqui é bom, você está feliz, você está se sentindo em paz, está bom demais, não importa. Então lá foi um prato cheio para se implantar essa teologia da libertação, né, com essas ideias aí revolucionárias. Né? E o povo pobre também, com a sede de libertação, então vamos entrar aí, vamos dizer que a opção nossa é preferencial por eles, porque são os pobres de Cristo, né? Tem os documentos de Medellín, de Puebla, que enfatiza isso, né?
Vamos usar anel de tucum, que é para usar, tu não vai tirar ouro, negócio de ouro, de roupas caras, né, de batinas, essas coisas. Não, tá tudo de calça, de calção, de bermuda, de camiseta, de barba. Né? Então, para ficar igual o povo. Sem resgatar o tempo, aí. Eles também não acreditam em vida futura, né? Eu frequentei lá aos 30 anos. Eu posso falar do catolicismo, eu posso falar que os 30 anos não fala inferno, céu, não fala nada. A vida, o paraíso é aqui na terra, você fica melhor de vida. É uma loucura total. Eu convivi lá e fiquei que nem o senhor, fiquei doente também. Dá uma depressão, não sei de que, você fica perturbado. Eu também sofri isso. Ele fica louco, doido. É coisa de louco, né? Então é isso, né? Gente, nós hoje estamos bem atrasados aí para o almoço, está todo mundo morrendo de fome. Nossa, E nós vamos descer imediatamente para o refeitório. Monsenhor, posso ir no banheiro rapidamente? Passar no toalete rápido e depois já descer, nos encontramos já no refeitório para depois ainda seguir a nossa jornada aí de estudos e oração.